Queridos irmãos e irmãs, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, nós vamos ler o Evangelho segundo São João, no seu capítulo 21. Um evangelho que traz duas cenas comoventes de Jesus ressuscitado com os seus discípulos. Primeiro, uma pesca milagrosa e depois a tripla confissão de amor de São Pedro a Jesus. Este capítulo de São João é sem dúvida nenhuma um capítulo muito eclesiológico, ou seja, nos fala da natureza da igreja. Escutemos o que nos diz o Santo Evangelho. Naquele tempo, apareceu Jesus de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias, ias para onde querias.
quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 4 são os elementos deste evangelho que fazem dele um evangelho eclesiológico, um evangelho que fala sobre a igreja. Primeiro, a figura da barca de Pedro, que a tradição sempre viu como uma figura da igreja, a barca de Pedro com os apóstolos. Em segundo lugar, a rede que apanha os peixes também é símbolo da igreja, e o fato da rede não se romper fala da unidade da igreja. Em terceiro lugar, o símbolo eucarístico de Jesus que reparte o pão e os peixes, assim como fez naquela multiplicação dos pães e dos peixes, a Eucaristia que faz a igreja também é símbolo da igreja. E por último, a tripla confissão de amor de Pedro, a unidade de Pedro, a quem foi encomendado a missão de apacentar os cordeiros e as ovelhas de Jesus. Lembrar da igreja é lembrar da unidade. E pensar nesta unidade é pensar na unidade do amor de Deus. O Senhor nos chama a um único rebanho. Não pode ser que o projeto inicial do Senhor fosse um rebanho dividido, sendo Ele um único Deus, um único pastor, e que nos chama a uma única esperança de vida eterna. Comenta para nós hoje esse tema da igreja e da unidade São Cipriano de Cartago, bispo do século III, e que tinha uma grande preocupação pela igreja e pela sua unidade. Escutemos o que ele nos diz. É fácil provar a fé com um compêndio da verdade, pois o Senhor diz a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não a sobrepujarão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo aquilo que desligares na terra será também desligado nos céus. E igualmente, depois de sua ressurreição, lhe diz: apacenta minhas ovelhas. Assim, o Senhor edifica sobre ele a igreja e lhe confia suas ovelhas para apacentá-las, se bem que dá igual poder a todos os apóstolos, constitui, todavia, uma só cátedra e dispõe por sua autoridade a origem e o motivo da unidade. Por certo, os demais apóstolos eram como Pedro, mas o primado é dado a Pedro. E a unidade da igreja e da cátedra são assim demonstradas. Todos são pastores, mas, como se vê, um só é o rebanho apacentado pelo consenso unânime de todos os apóstolos. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade recomendada por Paulo? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? O Senhor edifica a sua igreja sobre um só, e embora conceda igual poder a todos os apóstolos, depois de sua ressurreição, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, recebei o Espírito Santo, se perdoardes os pecados de alguém, ser-lhe-ão perdoados, se os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. No entanto, para manifestar a unidade, dispôs, por sua autoridade, a origem desta mesma unidade, partindo de um só. Sem dúvida, os demais apóstolos eram como Pedro, dotados de igual participação na honra e no poder, mas o princípio parte da unidade, para que se demonstre ser única a Igreja de Cristo. O Espírito Santo, em nome do Senhor, designa esta mesma Igreja una no Cântico dos Cânticos, dizendo: uma é minha pomba, minha perfeita, é uma para sua mãe, eleita para sua progenitura. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade na igreja? Confia estar na igreja quem se opõe e resiste à unidade? Quando o próprio bem-aventurado apóstolo Paulo ensina a mesma coisa e mostra o mistério da unidade, dizendo: um corpo e um espírito, uma esperança da vossa vocação, uma fé, um batismo, um Deus? Até aqui a citação de São Cipriano, bispo de Cartago. Que a meditação do Evangelho nos leve sempre para a verdade e que nos abençoe o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Eis meu povo que eu elegi, eis meu povo que eu consagrei para levar minha palavra, para sarar os corações dos aflitos, dos feridos, dos meus filhos. Eis meu povo que eu elegi, eis meu povo que eu consagrei para levar minha palavra, para sarar os corações dos aflitos, dos feridos, dos meus filhos. Este é o povo